Pronto, estamos gravando aqui no computador também. Vamos nessa. Se Não quiser é? fazer um aquecimento, massagem facial, Não, tô de boa, já tô aquecido. vamos nessa. Eu nasci pronto. Tudo bem, senhoras e senhores, estamos aqui ao vivo para começar a live com o grande Bernardo, Marcos Bernardo, também conhecido como Uncle, que ele é o mentor de carreira e de performance do Akari Team e do Fúria, que é um time de esportes. Estou esperando ele entrar para poder convidá-lo. Bernardão ainda não entrou. Entrou. Deixa eu chamá-lo aqui. Eu mandei a facilitação para você. Pronto. Agora vai. Tudo certo, tudo sob controle. O pessoal não sabe que a gente estava aqui já uma meia hora ensaiando, Sofrendo, treinando, configurando treinando a todos os tecnologia. equipamentos para não ter o tilt na hora da live, porque aí ia pegar mal, né? É isso. Bom, Bernardo, obrigado por estar aqui, por aceitar o meu convite. Para quem não te conhece, para os meus seguidores que não te conhecem, vou te apresentar. O Bernardo, ele é mentor de carreira há muito tempo. Depois peço para ele contar um pouquinho a história dele. E mentor também de performance do Akari Team, do Fúria, que é um time de diversos esportes. Vou até pedir para já passar a palavra. Então, brigadão, Bernardo, por estar aqui presente. Eu sei que vai ser uma live incrível, porque o Bernardo é um grande contador de histórias, um grande cara que tem um coração enorme, então, um cara Obrigado. que gosta de pessoas e que, putz, admiro bastante pelo trabalho. E é um cara cativante, né? Eu tenho certeza que vai ter muita história legal, vai ser muito divertida essa live aqui hoje. Então, Bernardão, explica um pouquinho para o pessoal desse seu background com o poker como mentor de carreira, de performance, brevemente, só para dar uma alinhada para o pessoal te Tá conhecer. bom. Primeiro, obrigado a todo mundo que está aí na live. Chama o pessoal aí para participar com a gente. O bate-papo vai ser muito legal. Estou muito feliz que o Dalino me convidou para esse bate-papo. E a minha história, ela passa muitos anos. Eu trabalhei mais de 35 anos no mundo corporativo e nos últimos 25 anos gerenciando times de projetos na área de tecnologia, times que sempre tinham que buscar alta performance e entregar os projetos dentro dessa área, né? E nesses 25 anos eu criei uma experiência, uma capacidade muito legal de lidar com grupos e trabalhar para que dentro do mundo corporativo você entregue a melhor performance possível. Em 2012 eu comecei uma mudança de carreira que se efetivou em 2017 e mais ou menos em 2015 eu já comecei, paralelamente às minhas atividades no mundo corporativo, fazer treinamento de carreira para os professores do Akari Team. Na época, Hugo Marcelo, porque sou muito fã, trabalhei com o Moraes, trabalhei com vários jogadores que passaram pelo Akari Team. E em 2016 eu comecei também, ainda paralelamente à minha atividade no mundo corporativo, trabalhar na CNB, que era um clube de esporte brasileiro que tinha um time muito competindo no Campeonato Brasileiro de League of Legends, que é uma das modalidades. E em 2017 eu efetivei pedir demissão lá do mundo corporativo e caí para dentro dos esportes. E no finalzinho de 2018 eu comecei a trabalhar com a Fúria. Beleza? A gente tem essa discussão, é a Fúria ou Fúria, é o time Fúria ou é a Fúria, mas internamente a gente chama de a Fúria mesmo. Ficou, independente se o português está certo, eu não sei, mas ficou a Fúria. Legal. E hoje eu trabalho com atletas de esportes, em algumas modalidades de esporte, e ainda continuo de vez em quando ali trabalhando mais especificamente com os professores hoje do Akari Team. E aí, é mais legal trabalhar com a Fúria, com os esportes, com a molecada ou com o pessoal do mundo corporativo? Não tem nem, não tem. Essa é uma pergunta facílima de responder, né?
Na verdade, não, eu estou sendo injusto, né? Eu entrei num viés aí de confirmação daquilo que eu quero acreditar. Eu tive muitas alegrias no mundo corporativo. Aham. Muito, com grandes projetos, fiz coisas incríveis. A internet, eu tive o prazer de participar como gerente de projeto eu diria que da criação da internet no Brasil, né? Fiz coisas bem legais no mundo corporativo, mas o que acabou acontecendo é que acabou ficando um pouco sem sentido para mim, porque eu cheguei a um momento de carreira com 50 anos, eu falei, não, eu quero ajudar mais o humano, né? Então, o que eu queria era, em vez de eu olhar para o cara e fazer com que ele atingisse as metas da empresa, eu queria que ele atingisse as dele, e às vezes ele nem sabia dele. Né? Então, eu estava lá no mundo corporativo sofrendo, vendo o cara, nossa, esse cara tinha que estar tocando violão, o que esse cara está fazendo aqui? Mas eu não podia falar isso para ele, ou podia, e algumas vezes até falei, enfim. Você E, tocou num ponto interessante que a gente pode começar a explorar, que é essa questão das metas, porque eu percebo sim, que esse, na verdade, é um das primeiras coisas que eu faço nas minhas mentorias individuais em grupo com os jogadores, que é verificar o que ele quer, o que ele busca, quais são os objetivos no poker, né, na vida. O que eu percebo é que a maioria não sabe. O cara sim, começa a jogar e ele quer estar atrás da forra, né? Ele está atrás do sucesso como no ranking. Essas são as únicas metas que eles têm e eu considero que isso seja uma, vamos chamar assim, de uma programação mental deficiente. Ou sim, seja, se sim. você não apontar, não está bem apontado, com bastante clareza o que você quer, para onde você quer ir, o que você quer, a imagem do que você quer ter, de quem você quer ser na sua vida, dificilmente a sua mente vai estar bem setada para fazer o que precisa ser Perfeito. feito, e o cara fica perdido. Aí que entra a ansiedade, aí que o cara tilta por causa de um resultado específico que às vezes nem tem a ver com o que ele Aí está o cara começa buscando, a né? tomar várias decisões erradas, né? Ele começa a jogar fora do bankroll, enfim. E aí eu escrevo uma coluna para o portal do Super Poker, a cada 15 dias mais ou menos. A minha primeira coluna, a primeira coisa que eu escrevi, o título era: Por que você joga poker? Uhum. É a primeira coisa que o cara tem que olhar e saber, né? Para que eu jogo isso? Por que eu faço essa atividade? Né? O que eu quero tirar dali? Né? Da onde vem a minha motivação intrínseca para fazer isso? Porque e sem julgamento, o cara pode falar, não, eu estou jogando porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero o dinheiro. Se vai dar certo ou não, é outros 500, né? Mas o Mas dinheiro, o que eu percebo já depois de trabalhar tanto tempo com pessoas é que o dinheiro, todo mundo busca o dinheiro, mas na verdade o dinheiro é mais um meio. O porquê o sim, cara quer ter dinheiro? É por causa de liberdade? É para poder viajar, dar um pé na bunda na empresa, no chefe? É para poder proporcionar alguma coisa para os filhos? Para poder ajudar os pais? O para provar dinheiro para os pais que ele pode jogar pôquer. para provar para os pais que ele pode jogar pôquer, que foi uma escolha que ele E batalhou e que foi certa. essa é uma das semelhanças que tem com jogadores de esporte. Boa, boa. Vamos entrar nesse assunto, Muitas então. semelhanças. Bom. Vamos entrar nesse assunto dos esportes, mas antes você tinha pedido para a gente definir o que é o tilt, né? Então eu É, queria que você desse a sua visão do que é o tilt. porque assim, quando a gente fala de tilt no poker, basicamente é tudo. É toda vez que você, né, toma uma decisão errada, que você faz alguma coisa que não deveria ser a melhor escolha. É toda vez que você não utiliza o seu sistema 2, né, lá da sistema 1, mais rápido, mais, né, bate a bola, o outro que para, pensa, enfim. E você toma uma decisão errada e aí tudo vira tilt. Então, para que a gente possa seguir aqui, como eu penso o tilt? O tilt, para mim, é assim: existe um estímulo que pode ser externo ou interno, e esse estímulo vai levar a um comportamento, beleza? Que é o tilt. Uhum, O tilt e aí, o que é o tilt? O tilt basicamente acontece alguma coisa, uma emoção vem e você começa a ter comportamentos inadequados, uhum. ok? E basicamente as emoções que vêm são as emoções básicas do ser humano, né? Medo, frustração, o cara fica muito frustrado, raiva, muita raiva. E aí entra nos tipos de tilt e tal. Eu li um livro, depois a gente vai falar disso, do Jared. O Jared é uma semelhança que a gente tem
entre esportes e poker. A gente É vai falar. verdade, né? É verdade que ele também foi para os esportes. Ele começou com Sim, golfe, pelo que ele, ele fala no livro dele, começou com golfe, com sim, atletas, né, do golfe, e aí foi para o poker e agora nos esportes. Não sei toda a trajetória, toda a carreira dele, você sim, talvez sim. sabe melhor. Mas Sim. vocês já se Muito bem. encontraram por aí, né? Sim, sim. E aí ele até lista até uns tipos de tilt, né? Eu acho que ele bota uns 7 tipos diferentes de tilt, né? O tilt de... Tem um que eu gosto muito, que é o tilt de injustiça. O cara se sente injustiçado, né? Tipo, enfim, a gente pode Sim, até depois bem falar um pouquinho de comum, cada bem um. comum. Bem comum. E, então, só que as pessoas entram numa de que, legal, como é que eu resolvo isso? Eu vou resolver isso com o quê? Vou respirar, vou ter uma série de ações que vão me ajudar a gerenciar o tilt. Ou gerenciar, na verdade, aquela emoção que me leva a um comportamento errado. Só que isso, ela não ok, é uma ferramenta que é excelente que a gente aprenda, é excelente que a gente entenda como elas funcionam, excelente que a gente possa usá-las, mas isso não vai bastar, porque o que precisa é a gente olhar o que faz, o que alicia esse comportamento, né? Porque Uhum. entre lá o estímulo e o comportamento acontece alguma coisa. O que Sim. acontece ali? E aí não tem uma lista. Você pode até fazer uma lista para conhecimento, mas o cara tem que olhar para ele, porque o que é para mim não é para você, não é para o Padilha, não é para o Hugo, não é para o Bueno, não é para o Acari, não é para... Uhum. Né? Eu Cada um olha tô. aquele mundo diferente. Faz sentido isso? Claro, claro. Os gatilhos, né? O gatilho que dispara o tilt é completamente diferente. Tem os mais comuns, como você falou, da Sim. injustiça, né? Mas eles variam de pessoa para pessoa. Eu tô, por indicação de um mentorado meu, eu tô terminando de ouvir um livro. Na verdade, não tô terminando, eu tô mais ou menos na metade, mas que realmente é um dos melhores livros para abordar o assunto do tilt de uma forma simples. Ele se chama O Paradoxo do Chimpanzé. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Já Ele ouvi falar. divide a nossa. O chimpanzé é aquela vozinha que fica, né? Tem é a segunda voz, né? Mais ou menos, porque o que ele diz é que o chimpanzé é a primeira voz. O Sim, chimpanzé, sim, verdade. ele é o primeiro a receber o estímulo. Que o chimpanzé é o nosso lado animal. É o nosso lado animal, é aquele lado que Interessante. tá lutando pelo território, é aquele lado que está lutando pela sua posse, pela sua vida, pela sua sobrevivência. E ele é o primeiro a receber o estímulo. E o segundo a receber o estímulo 5 vezes mais lento, agora eu estou na dúvida, acho que é 5 vezes mais lento que o chimpanzé, é o humano, que é a mente. Então, o primeiro a receber o estímulo é o chimpanzé. O chimpanzé ele avalia se tem uma ameaça ali ou não. Ameaça à vida, ameaça à continuidade, aos valores. O segundo é o humano. O humano ele avalia, peraí, essa ameaça eu preciso combater com velocidade ou é algo que eu posso racionalizar? Se ele identifica que não pode, que é uma coisa muito importante, que precisa ser combatida com rapidez, o humano passa a bola para o chimpanzé, que é aquele lado emocional que vai para luta ou fuga. E então existe essas duas entidades na nossa mente, que é o anjinho e o diabinho, talvez, mas nem tanto porque o humano nem sempre é o anjinho, né? O humano está pensando ali muito também em si mesmo, mas o Sim. lance é que o chimpanzé ele fala mais alto, ele é mais rápido. Então você até É, mencionou da respiração e da meditação, etc. Onde que entraria a respiração e a meditação aí? Frente a um gatilho que atiça com o chimpanzé, a respiração vai falar assim: calma, chimpanzé, deixa o humano pensar e agir como que deve ser a nossa ação aqui. O chimpanzé ele quer agir logo, então o chimpanzé quer clicar o botão, all in, all in, all in. O Dai Ventura brincou uma vez comigo, ele falou assim, tem 3 botões ali, né? Tem o call, tem o fold e tem o foda-se, né? O cara clica no botão do foda-se e vai tudo e, ali. pior, e tem às vezes que você nem vê o botão, né? Você não sabe nem qual é o botão que você aperta. Ai, meu Deus, o que eu aperto aqui, né? Tem uma Você história contou uma comigo muito história uma vez engraçada. que você ia dar um tribete e você clicou no call No ali, call, né? Você nem viu o botão. nem vi, eu não sabia o que eu estava fazendo mais, entendeu? É. E aí aquela coisa, né? Você fala, mas puta, é muito engraçado, né?
eu já ouvi pessoas falarem assim, não, mas é só você não ficar nervoso. Quando você fala, é só você não ficar... Não, é só você não pensar no dinheiro. É só você não pensar que você vai para a mesa da TV. É só você não Simples, pensar né? em macaco. Para aí, você não vai parar de pensar, né? É muito interessante. E aí, nessa história, olha só como é que são os gatilhos. Essa história que você está comentando, eu estava numa semana técnica, logo quando eu comecei a jogar poker, isso foi em 2014 ou 15, e aí eu estava numa semana técnica e estava lá, estava Padilha, o Bueno, o Redão, o Hugo, só os professores e uns alunos lá. E eu lá metido no meio, trabalhando com os meninos. E aí eu comecei, teve um domingo que eles foram grindar e eu fiquei jogando uma America's Cup da vida lá para brincar. E só que foi indo, as cartinhas foram batendo, cheguei na mesa final. Até ali, estava tudo uma delícia. Aí eu caí na asneira de falar. Aí, galera, o tio entrou na mesa final. Nossa, o que aconteceu? Os caras vieram ver eu jogar. Então, no momento em que os meus professores e também meus alunos, né, entraram ali, foi o gatilho. Mas por que isso aconteceu? Que porra de gatilho é esse que fez o Bernardo ficar numa situação de luta ou fuga que sistema 1, né, ou o chimpanzé tomando conta o tempo todo, eu não conseguia olhar. A sensação, eu cheguei no heads up. Quando chegou no heads up, a sensação que meu corpo não estava ali. Eu não sabia mais o que eu estava fazendo. Anestesiou. Anestesiei total. É muito interessante. E aí você vai perguntar, legal, qual é o tilt nessa situação? Qual é O o que foi o gatilho de gatilho, verdade? né? Quando as Qual é o pessoas tá estão legal. olhando, né? Outras pessoas olhando, tem aquela... Para mim, o que era? Era, eu não posso errar. Sim. O que o outro vai pensar de mim? Sim, isso acontece muito em times. Isso acontece muito em time que o cara ele sabe que o coach dele vai revisar a mão dele depois, né? Então o cara já joga com medo de errar, porque fala, puto, o cara vai revisar, vai falar que eu fiz uma cagada aqui, às vezes é uma revisão pública, o cara fica uma vergonha de ser considerado ruim ou burro ou pior, ser descartado, é uma coisa que tá lá no nosso muito inconsciente, no nosso âmago, lá no nosso instinto mais primitivo de pertencimento ao grupo, né? Porque lá no passado, o Homem das Cavernas, se tivesse isolado, não pertencesse ao grupo, o grupo falasse, pô, você não presta, tipo, vai embora do nosso grupo. Você tá isolado, você tá perdido, tá morto. Então, é um dos instintos mais básicos de sobrevivência você querer ser aceito pelo grupo, né? Sim. Minha interpretação, eu né? Eu acho que é um desejo do ser humano. Eu acho que é o maior... O ser humano é um ser desejante, né? A gente deseja o tempo inteiro, né? Uhum. E eu acho que o nosso maior desejo de todos nós é sermos aceitos, ou sermos reconhecidos por aquilo que nós achamos que somos. Olha que bizarro como é que a gente é, né? Eu sou uma coisa que eu criei, que eu acho que eu sou, e eu quero que o outro me aceite, não como ele acha que eu sou. Ele tem que aceitar do jeito que eu acho que eu sou. A mente é uma coisa, o ser humano é incrível, né? Que cria, né? Cria coisas. Isso é um dos principais gatilhos do tilt, que eu tenho estudado bastante sobre tilt ultimamente, né? Porque eu entrei assumir essa batalha, essa luta de dar GG pro tilt, pros jogadores, né? De trabalhar com tilt e ajudar os jogadores a deixarem de deixar dinheiro na mesa à toa por conta de tilt, né? E aí, para isso, eu estou me capacitando, estou estudando, estou conversando com muita gente, lendo livros, estou falando, enfim, estou fazendo estudos com times. E, para mim, ficou muito claro. E eu tenho jogado também, tenho me observado, né? E é engraçado quando você está jogando e se observando. Peraí, eu fiquei emocionalizado, tô meio impulsivo, o que está acontecendo? Você fica se observando. E uma das coisas então, um dos estudos que eu estou fazendo, ele é um diário do tilt. E os jogadores do time do Samba Rock, eles estão preenchendo todos os dias que eles jogam no final do grind o diário do tilt. E eles se observam e avaliam como foi o tilt deles, o quanto aquilo influenciou no jogo. Está sendo bem interessante. Mas eu estava falando disso... Uma base de dados incrível para dar uma estudada, né? Sim, já tem mais de 120 respostas, então vai ter muito bom.
muito material bom. E eu vou fazer uma live, inclusive, se eu não me engano, na segunda-feira, o tema da live é sobre esse estudo. Eu vou explicar, vou contar um pouquinho dos resultados, vou explicar do estudo, e vou fazer Show, uma live sobre isso na segunda. Mas eu show, mencionei show. essa live, eu estava contando dos estudos, porque eu estava falando do tilt, e uma das coisas que eu tenho observado em mim e nos jogadores em geral, que o principal gatilho é a expectativa que nós mesmos criamos, né? Então, se você tá, sei lá, você já saiu com as eyes na mão, você já cria uma expectativa que você vai ganhar, vai puxar o pote. Pronto, vou dobrar. Aquele pote é meu. É meu. E essa expectativa é criada, que é uma coisa que você imaginou, que você criou, não é garantia, mas você considerou como garantia. E aí depois, quando a realidade não bate com essa sua imaginação, com essa sua criação, e aí que Você o cara, frustra. injustiça, frustra e há esse choque de realidade. Mas a gente, vamos entrar no tema Dos da live, esportes. que é dos esportes, né? Mas vamos aproveitar esse gancho das observações, de ser observado. Você comentou que uma das diferenças, não quero falar tanto das diferenças dos esportes para o poker, mas você comentou que uma das diferenças que faz a galera tiltar muito é justamente o fato de, nos esportes, o cara tem uma plateia, né? Tem milhares de pessoas assistindo o cara jogar. E Sim. então, se você quiser entrar um pouquinho, falar um pouquinho dos esportes já por esse gancho. Então, quando eu comecei a pensar qual eram as semelhanças, é, e aí a gente entra foi muito engraçado, porque eu pensava nas semelhanças e só vinham as diferenças, sabe qual é? Eu só conseguia perceber o que era diferente. Porque, na minha opinião, as semelhanças é a raiz da coisa. Sabe qual é? A raiz da coisa que é o que a gente já falou. Quais são os estímulos? Os estímulos são todos muito parecidos. Então, se você fosse pegar lá os 7 tipos, eu peguei aqui do Jared, os 7 tipos de tilt que ele fala. Desses 7 tipos de tilt, todos eles acontecem nos esportes. Todos, sem exceção. Que massa. Vamos listar aqui, para a gente. Fase ruim. Acontece de um lado e acontece do outro. Eles entram num processo de joguei mal, sou ruim, perde confiança, autossabotagem e continua isso. E o pior de tudo, quando isso acontece no poker, acontece uma coisa que eu acho que é bizarra. O cara muda o jeito dele jogar. Ele muda o buy-in dele. Quer dizer, ele não tem dados e fatos de que o que está acontecendo de errado. Ainda mais no poker, que tem a variância. Nos esportes, aí, acontece isso. O que acontece? O cara entra nessa tunilação, né? É como se fosse uma pilha de tilt. Você tilta um dia, tilta outro, tilta outro, tilta outro, Acumula, tilta né? outro. E aí a tua resiliência para o próximo dia diminui. Então, quer dizer, se antes você errava um tiro e ficava chateado, depois de uma fase ruim, você erra um tiro, você já acha que você é horrível. E aí você começa, como no poker, o cara começa a mudar o estilo de jogar. Então eu estou tripetando muito, ou eu estou jogando muito para trás. Pô, e aí o cara acaba ganhando a minha mão lá na frente porque ele dá bem. Aí ele começa a mudar, não por uma questão técnica. Aí o cara do Z-Sport, ele vai lá, muda a sense do mouse. Entendeu? O cara muda a resolução do vídeo. Muda a arma que ele jogaria na hora eu jogaria com uma K-47. Não, mano, não está dando certo. Mas não é a arma, é outra coisa. Então, aí outro tilt, da injustiça, a gente já falou, é a mesma coisa. Vou jogar com um time que é pior. Ou eu acho que o cara é pior do que eu. Né? E aí o cara me mata, eu falo, que cara ruim. Aí eu falo, mas como é que o cara é ruim se o cara tá te matando? Ele tá Exatamente. fazendo alguma coisa, mas ele não faria isso nunca, mas fez e te matou. Enfim. Uhum. Aí tem o tilt do odeio perder, né? Que aí tem muito a ver com ego, com muito auto-engano. Né? O jogador de pôquer precisa muito trabalhar o seu autoconhecimento. Quem sou eu nesse jogo? Se colocar no seu lugar, velho. Eu sou um cara que joga o ABI de $2. E aceita isso, trabalha para virar o cara que joga ABI de 50. Cara, Faz sabe sentido, uma professor? coisa? Sim, super, super. Mas você foi falando e foi me dando um insight que eu nunca tinha pensado. Mas você comentou que os 7 tipos de tilt do Jared, eles se aplicam identicamente no poker e nos esportes. E aqui eu refleti, falei, peraí,
Eu acho que esses 7 tipos de tilt, eles se aplicam para todo mundo, para a vida, porque eles são Toma, universais. garoto! Eu ia chegar Pois aí, é é, isso. eles são Porque o ser humano é universais, né? igual, as emoções básicas são iguais. É humano, velho. O humano é Pois é. complexo, maravilhoso, falho. Nosso cérebro é uma máquina Uhum. fantástica, mas ela atrapalha a gente várias vezes. Sim, mas Porque a gente arrisco esquece. dizer. Não, eu ia Fala. falar que eu arrisco dizer que no poker e nos esportes, eles acontecem mais, com mais frequência, porque o cara está submetido, né? Ele está num contexto Sim. e Não, ele não só no é poker, nos esportes, estimulado, né? mas na competição. Na competição em geral, sim. Em geral, em qualquer atleta. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com atleta de jiu-jitsu, ter uma proximidade com os meninos do MMA. Não trabalho com ninguém, mas Que massa. troco muito com eles ali. E a base é a emoção. Beleza? Vamos falar na real. A base é a emoção. Cada um tem a sua, porque cada um tem a sua história. Autoconhecimento, olha para você. E aí entram duas coisas, né? Que eu acho que é uma coisa importante a gente falar. Existem vários tipos de processo de desenvolvimento humano, né? Então, muitas vezes, você sozinho você não consegue, porque você precisa do outro. Se você está num viés lá de qualquer, para você aquilo é verdade. Outro tem que chegar para você e falar, cara, não é assim. Então, você pode se utilizar de terapia, fazer uma terapia para se autoconhecer da vida. E a partir do momento que você conhece as suas dores, seus traumas, isso vai ajudar que você caia lá para o outro lado. Você pode procurar um mentor de performance, como o trabalho que a gente faz, que não é diferente de terapia. O que a gente faz é empurrar, bater, falar, cara, olha só, você prometeu para mim que ia acordar às 10 horas da manhã e ia fazer meditação. Cadê? Deixa eu ver. Vamos fazer uma meditação junto. Vamos. Sim. Enfim. Inclusive, só aproveitando esse gancho também, lembrar que eu não sou terapeuta, você também não é, né? Se eu não me engano, não é Sim, terapeuta. não Nós não sou. trabalhamos com Estou estudando terapia. mas ainda não sou. Ah, que massa. Mas nós não trabalhamos com terapia, não é o nosso trabalho, e ainda mais eu estou entrando nessa área do tilt, eu quero também deixar isso claro que não sou. Inclusive, recentemente me procuraram, perguntaram, tenho esse problema, esse trauma passado que eu acho que influencia meu jogo. Falei, legal, cara, eu recomendo, ó, te passei o contato do antigo terapeuta esportivo do BTB Brasil, Luiz Cipião, que foi muito bem recomendado pelo Yuri Nadgai e pelo Dai Ventura. Eu já tenho esse contato, passo para eles. A É o hora que eu que você faço. for, agora que você tiver ali o seu certificado de terapeuta, eu posso passar, já indico você também, nesses casos. Mas vai demorar ainda uns 2 aninhos, porque eu não faço nada nas costas. Sabe? Então, eu já estou há 2 anos e meio, quase 3, mas ainda tem mais um tempo ainda de formação, aí depois tem um ano de supervisão, fazer uma coisa direito. Lá para os 60 anos, estou com 57, ainda falta muito. Legal. Bom, aí voltando lá, né, aí a gente estava falando do Gerald e tal, e quando eu entrei para trabalhar com esportes, a minha pegada, que eu acho que eu trago muito de diferenciado, é essa questão de grupo, né? Porque no poker é uma pessoa só. Então, o trabalho, em geral, é eu e o atleta, né? Que é fantástico, eu adoro. Mas eu acredito que eu tenho uma habilidade que pode ser que seja o que me diferencia um pouco de outros treinadores, que é essa coisa da capacidade do grupo, de entender grupo, de como o grupo funciona, qual é a dinâmica que funciona entre o grupo, né? Por conta da minha experiência no mundo corporativo. Eu trabalhei, às Uhum. vezes, com projetos com 30 pessoas, 30 áreas diferentes, desde o cara que é do jurídico ao cara que é do marketing. Então, já são pessoas muito diferentes. E, além disso, multiculturais. Um está no Japão, outro está no Texas. Tu imagina qual é a cabeça de um Nossa. japonês conversando com um texano. E eu mediando a Nossa. parada toda. Interesses diferentes, política do mundo corporativo. Então, isso me deu um background muito forte na hora que eu olho para o grupo. E aí, você olhar essas coisas, e quando a gente. Aí é uma diferença do poker para os esportes, né? Um pouco, é que tem um tilt que é engraçado. O cara tilta com o outro. Né? O outro erra, ou o O outro outro. é do próprio time, né? Do próprio time. E ele tilta. Uhum. Por quê? Talvez seja da injustiça. Porque, pô, eu estou fazendo tudo certo e ele errou.
né? Então Sim. é muito semelhante. E eu acho que é muito semelhante porque é o humano, né? E sempre tem aquela coisa, pô, tá bom, e o que eu faço, né? Todo mundo espera que a gente aqui numa live de 1 hora cheguemos assim. É fácil, galera. Respira. Respira que você não vai tiltar mais. O que você E não é. diria? O cara tá tiltando muito, o que você diria? Seria a sua primeira abordagem? A primeira abordagem é: procure ajuda profissional. Não tem escape. Não tem escape. Sozinho é muito difícil. Quando eu digo ajuda profissional, não necessariamente é um psicólogo, não necessariamente é um mentor de carreira. Pode ser o cara que é melhor no time dele. Por exemplo, se ele joga num time, ou ele procurar um jogador mais experiente. Porque tem outra coisa Que também. já passou por isso antes, né? Já Exatamente, vai aprendeu fazer como... Isso, e vai lá, escutar o cara falar, como é que foi isso em você? E aí você... Agora, a dificuldade de você fazer isso sozinho é que quando você olha para você, quem é que checa se o seu olhar interno para você mesmo, a sua demanda é a que você realmente acredita? Tem Possivelmente muito não é. filtro, né? Muita distorção da realidade que Eu, eu, acontece eu, quando você eu, olha para você mesmo. eu diria que é um 70-30, ou até mais, um 80-20. 80-20. 80%, 80-20 o quê? A distorção? É, eu acho que é auto-engano o tempo inteiro. Claro que eu estou falando de pessoas que nunca fizeram um trabalho terapêutico. O cara que fez terapia há 10 anos, é impossível que ele seja assim. Eu estou falando, e em geral, quando você fala de terapia para um jogador de pôquer, eu já escutei várias vezes. Já escutei numa mesa de pôquer. Eu não sou maluco. Pô, Ah, não tem nada a sim, ver preconceito com uma terapia. coisa com a outra. Mas Vai a fazer mesma a coisa com a terapia. meditação. A meditação tem um monte de Sim, preconceito, mas ela faz exatamente a mesma coisa, que é o cara começar a se observar melhor sem julgamento e treinar isso fora do jogo. Porque quando você está no calor do momento, fica muito mais sim, difícil. Mas se você treina a habilidade de se observar, de se perceber fora do jogo, como um exercício. Sei lá, vamos supor, você vai para uma maratona. Se você vai deixar só para treinar para fazer maratona nas maratonas, você vai ter um desempenho terrível na maratona. Agora, se você treina todos os dias um pouquinho, aí você chega na maratona, você está preparado. Então, a gestão emocional, a meditação, ela serve para isso. Você treina a sua mente, treina esse autoestudo, treina a gestão do chimpanzé, né? Do animalzinho que está dentro sim. de você, aquele descontrole emocional. Você começa a se observar, se perceber, gerenciar melhor, para quando chegar na hora do vamos ver, você já tem mais habilidade, mais força, mais condicionamento para estar pronto para lidar com aquela mesma situação. Isso. Existe já E, e, rapidinho só um truque, né? Que acelera esse processo. A nossa mente ela não diferencia muito aquilo que você pensa daquilo que você faz. Então, se você se imagina 1000 vezes passando por aquela mesma situação, sei lá, de uma FT, não é todo dia que você chega numa FT, né? Então, você passa 1000 vezes por aquela mesma situação na sua mente e se visualiza lidando da melhor forma possível. É como para sua mente você tivesse passado por 1000 FTs e você já está pronto para lidar na próxima que acontecer, é só mais uma. Então, essa é um truque bacana é, para usar, né? cê, cê, Quem é, gosta e, dos e, cê- truques. e é isso outra coisa, a exposição. Né? Você estava falando aí da questão dos jogadores em grandes arenas, jogador de esporte em grandes arenas, que é uma pressão. Pô, 25 mil pessoas gritando, velho. Eles não estão nem ali, velho. Eles não vêm. Se o cara chegou naquele lugar no esporte, de estar jogando numa arena, competindo numa LAN, beleza? O público não pode afetar ele. É a mesma coisa de um jogador de futebol entrar no Maracanã. Só que a primeira vez que ele vai ali, é a primeira vez. Ele vai se Sempre vai afetar, tremer, né? esquece. Não tem jeito. E na segunda vai ser menos. Eu sempre conto essa história da minha experiência pessoal, né? Duas coisas. Eu sou instrutor de mergulho também. Fiz no momento, Essa eu tudo não paralelo à sabia. carreira. Tudo paralelo à carreira. Eu morei 6 meses em Fernando de Noronha. Tirei um ano sabático e fui para Fernando de Noronha ser instrutor de mergulho para experimentar essa possibilidade. Mas, enfim, eu estou falando isso porque eu fui saltar de paraquedas.
E aí eu cheguei pro cara que ia saltar em dupla comigo e falei assim, cara, é o seguinte, eu sou instrutor de mergulho, eu levava a gente para mergulhar lá em Fernando de Noronha, e a gente levava os caras para mergulhar ali 2 metrinhos, 10 metrinhos, com cuidado. Se aparecia um tubarão, em vez da gente mostrar, a gente escondia para o cara não tiltar, não ficar doido debaixo d'água. Todo um cuidado. Com você eu não quero não, velho. Com você eu quero que você salte como se você estivesse saltando, irmão. Eu quero sentir essa experiência. Não tem medo, vambora, cara. Aí, ótimo. Que, pô, avião, subiu o avião voando, vai pra porta, fica na porta. Tá tudo ok na porta? Tudo ok, macho pra caramba. Aí o cara, vamos, pula. Salta, né? Salta. Mano. Foram 10 segundos, 12 segundos. Sabe aquele desenho animado que o gatinho vai e a alma fica? Sabe o que é que... A sensação que eu tinha era essa, velho. Porque minha alma, eu racionalmente falava para mim assim, abre os olhos, velho, você tá seguro. Abre o olho. Eu abri o olho e não conseguia. O olho fez, cara, uma... E aí eu vou explicar por quê. O que aconteceu? Primeira vez. Eu não fiz isso que você falou. Quer dizer, fiz, mas pensando sem a experiência da atividade. Então, o que eu pensei? Vou saltar, vai vir, eu vou cair rápido, vai ter isso, não é? Só que na minha cabeça, eu esqueci da aceleração. Porque você tá 0 e vai para 100 e porrada. Cara, que você não consegue respirar, né? Você tá caindo... O teu corpo se morreu. O teu sistema 1 lá tá dizendo para você, meu irmão, GG, velho, tá morto. E o teu cérebro, a parte pré-frontal, não tem jeito de pensar. Desliga, tá 0. E é isso que acontece no tilt. Só que o que aconteceu? Bati no chão. De novo. Agora eu já sei que tem aceleração. Então não vou. Aí já foi diferente. É a mesma coisa na LAN, é a mesma coisa quando o cara joga o primeiro BSOP. Pô, no meu primeiro, eu joguei um BSOP, joguei um Millions, eu tiltei na primeira mão. Aí você fala assim, porra, Bernardo, como pode? Você é o treinador mental. A diferença é que eu tiltei. Sim. Eu sabia que eu tinha tiltado. Eu sabia o motivo pelo tilt. Não só o gatilho, mas a emoção. Por que aquela emoção brotou? Certo? E você não se julgou por isso, porque você sabia que era a primeira vez, né? Eu me julguei a primeira vez. Vou contar que eu, quando fui jogar a primeira vez... Mas teve julgamento, claro. Por quê? Como eu sou tiozão, como eu jogo... Né? Os meninos, os meus professores do Acaritinho, como eles me veem, eu sou o cuzão. Eu ganhei, eu cravei um Big 4,40 sem dar um tribet light. O Bueno fez a revisão junto com os alunos do Acaritinho e ele falava, cara, eu não tenho um tribet light. Porque eu sou cara, as cartas bateram, não sei o quê, cravei lá o torneio, muito bem. Né? Então, o que aconteceu nessa mão? Primeira mão do torneio, o TG mais 1, o TG abre. Primeira mão, abriu, pum, o cara abre. Eu com dama na mão. Eu falei, pô, por que não saiu 2 e 3 para eu foldar? Sabe qual é? Eu queria uma mão para eu foldar. Olha que bizarro. Engraçado. Aí o que eu tenho que fazer? Pô, o certo é, foda-se, que é a primeira mão, dama, bota o range no cara e tribeta, foda-se, vamos ver o flop. Tribetei o cara, qual flop? Rei, ás e blog. Aí o cara, pá, eu... Putaço. Aí começa a fazer as ferramentas, né? Por que eu tiltei? Pá, fold. Voltar, pá, tá. Bom, beleza. Mas eu não sou profissional, velho. Uhum. Eu tenho uma história com esse tipo de tilt de primeira vez, que quando eu cheguei no poker eu já estava mais preparado, mas eu trabalho com essa questão de gestão emocional, controle emocional, mental e tudo mais, já faz mais de 10 anos. Mas faz uns 5 anos, então no meio do caminho, eu tive uma aluna que era a Thaís Rochelle, acho que hoje é 10 vezes campeã brasileira de esgrima, foi para a Olimpíada, eu acompanhei ela na Olimpíada, foi uma experiência incrível. E eu fui a primeiro campeonato que ela foi depois que ela começou a ser minha aluna, eu fui acompanhá-la, fui ver, eu quero ver, né, em ação. E eu olhei aquilo e falei, cara, não tô entendendo nada, mas isso é incrível, eu gostei muito e quero jogar, quero aprender na prática, quero ser aluno. E aí eu comecei a esgrima.
Aí você começa no treino, pá, que legal, treino aqui, faz aquilo, é tudo meio... É um pouquinho chato, treinamento físico, treinamento muito técnico, é legalzinho. E aí, vamos fazer agora vai ter um amistoso. Isso foram 2 meses que eu comecei a treinar. Vai ter um amistoso aqui na escola. Vem aí. Eu falei, tem certeza? Eu acabei de começar, vou para um amistoso. Nunca tive um combate. Não, não, vem aí. Cara, eu não me lembrava o que era me sentir tão coração acelerado, respiração. Eu não tive nenhum controle. Por quê? Na esgrima tem um agravante, né? Tem uma pessoa com uma espada vindo na sua direção para te enfiar uma espada, né? Claro que a espada não é afiada, né? É que nem os meninos do MMA falam pra mim, mano, imagina que você vai entrar ali, a porrada vai comer, né? Não é Nossa, fácil imagina não, ver né? um cara passou na sua, eles estão querendo te matar, né? Dispara um gatilho muito Que forte, pode, né? mas que você pode usar a teu favor, né? Nesse tipo de esporte. Mas no esporte mental, isso não é bom, de forma alguma, entendeu? Tem essa grande diferença. Faz sentido isso para você? Porque no esporte físico, talvez essa sensação você pode usar ela a seu favor, em vez de entrar na fuga, entrar na luta. Acha que não? Eu acho que não. Quando você. Porque o que acontece? Eu fui pego muito. Eu agia, eu esquecia o que eu tinha. Tudo que eu tinha estudado eu esquecia, porque o meu condicionamento era um condicionamento muito é, novato. Eu não sabia o que fazer naquela situação. Então, o que eu Uhum. preciso fazer? Treinar, treinar, treinar. É o que você falou, exposição, exposição, exposição. Quando eu fui pro. Nesse daí eu fiquei em nono. Tinham 9 Oh, competidores. Era parece até eu, mesmo mas, só, finalista mas só de tinham dessa 9, não, feminina. tinham 9 competidores, eu fiquei em nono, eu fiquei em último. No segundo Não que eu importa, joguei, não importa. claro, Não, mas no no segundo tinham segundo, no segundo. 14, eu já fiquei em Ah, sétimo. ó, 6 meses depois. 6 meses depois eu fiquei em segundo. Por quê? Eu fui me expondo, jogando. E aí já não ficava mais nervoso. Eu joguei contra um cara dos antigos ali, eu tava mais estável que o cara. Mas por quê? É uma questão de estar preparado, aceitar, continuar treinando e aprender. Vamos aproveitar e responder uma dúvida aqui. Estão fazendo alguns comentários, algumas perguntas. O, nem vi. o Ericardo Silva, ou Ricardo Silva, não sei. Ele perguntou: e quando você tilta e o vilão manda aquela falhinha desnecessária, o que fazer? Ri, dá risada. Boa. Dá risada e fala, pô, mano, me pegou. E dá risada e deixa para trás. Passou. Aquilo já você não tem mais controle daquilo. É que nem um pote lá, você tá com um Aizai no puto. Tá lá no meio do pote, já não é mais teu, velho. Já não lhe pertence aquele dia, aquelas fichas Sim. daquele dia. Né? Então Isso é a é uma mesma das coisa. Põe lá, melhores. passou. Vai fazer. Qual é o benefício você ficar. Nada. Isso é que ele quer. A falhinha é para você continuar elevando o seu tilt. Aí você olha para ele, mano, que filha da mãe esse rei no River, né? Eu aqui com Aizai, o cara com rei 7, bateu, né? Bateu os 2 reis lá, Turn e River. O que vai fazer? Você olha para ele e fala. Ou pior, é mais legal, assim, você tá com uma mão super legal, isso já aconteceu, aí o cara, sei lá, faz uma gurilada lá do outro lado, erra, faz, então, e ganha a mão. Aí eu levanto, filho, você joga muito, garoto. E, quer dizer, eu tento de alguma forma. Incentiva o cara a continuar fazendo cagada que uma hora você leva, Não, né? tá, uma hora é meu, uma hora o baralho vai, Sim. as fichas vêm para cá, Pelo entendeu? estudo que eu fiz, esse é um dos mais comuns tipos de tilt, quando o cara faz uma cagada do lado de lá e puxa o pote. Aí que o cara fica fudido, que é o tal do tilt da injustiça, né? Isso. Eu tava no online, eu tenho uma história muito forte com um coach meu, que ele contou a seguinte história: mamão. Não sei o que, pai. Ele botou o range no cara, tô na frente, o pote crescendo, o pote crescendo, o pote crescendo. Quando chegou na última ação, o pote estava enorme, enorme. E aí o cara, all in, não sei o que, quando ele tá lá com o humano ganhando do macaco, lá do chimpanzé, né? Ele falava para ele mesmo, eu tenho que foldar. Quer dizer, o sistema 2, top-down, né? Racional, que toma as melhores decisões, diz o quê? Fold. Só que ele foi lá, não. E na hora, ele não está sabendo o que é isso. Na hora, ele
para comprovar que ele está certo, ele mudou o range do cara. Ah, não. Ele vinha fazendo tudo direitinho, botou um range desse tamanho, foi diminuindo a cada ação. Quando chegou lá no final, ele aumentou o range de novo para confirmar que ele tinha que dar call. Errou. Beleza? Mas qual é a causa raiz? Olha só na investigação qual é a causa raiz da parada. Eu não vou falar nomes, evidentemente, para preservar a ética e tal. Inclusive, eu sei que se eu perguntasse ele já me autorizou a contar essa história, mas eu não vou falar nomes. Ele conta que a família dele, quando ele era adolescente, lá 12, 13 anos, tinha tudo. Beleza? A mãe dele dava tudo para ele e para a irmã dele mais velha do que ele e tal. Só que a irmã engravidou com 19 anos, 18 anos. Mãe solteira. Aí a mãe começou a ter que tirar as coisas dele. Ah, eu quero a bicicleta. Não, agora não dá mais para você ter a bicicleta. Agora é para o seu sobrinho. Então, quer dizer... E aí ele começou a sentir uma escassez na vida que ele nunca tinha. E quando isso se refletiu lá na mesa de pôquer. Porque ele olhava aquele pote e, de alguma forma, inconscientemente vinha. Ai, caraca, pô, tiraram um monte de coisa que eu tinha na vida. Não, esse pote você não vai tirar. Então, como as emoções, como a nossa história, como a gente lida com as coisas, é que determina as nossas ações lá no fim do dia, entendeu? Legal, legal. Tem uma pergunta boa aqui também do William Rocha, que ele fala: mesmo estudando e volumando, sempre fico nervoso e ansioso enquanto jogo. Mesmo me sentindo mais preparado que a última, tem alguma dica para tentar manter a tranquilidade nesses casos? Bom, eu diria, primeiro, vai depender, né? Depende, sempre depende. Por que que ele fica nervoso, né? Qual que é o motivo dessa ansiedade? Eu tenho um palpite, até pelo que ele falou aqui. Eu tenho um palpite. Até pela forma que ele escreveu, e eu sempre estimulo os meus alunos a falarem, a escreverem, mas principalmente falarem, porque a gente capta pela forma que fala, né? Eu tô com a impressão que o William, ele tá muito focado no resultado. Ou seja, eu tô estudando, eu tô volumando, eu devia já estar ganhando, eu tô chegando lá, eu já devia estar menos nervoso. Então ele tá criando uma expectativa, ele tá criando uma expectativa no resultado, e quando ele chega perto, tô chegando perto, tô quase lá, tô na reta, e aí o cara começa a ficar ansioso e nervoso. Por quê? Porque o foco dele é no resultado, naquele torneio específico. E esse é um dos maiores erros que eu vejo pro jogador, é focar em um torneio específico, em um resultado específico. Por exemplo, meu objetivo aqui, nesse WSOP, é ter o bracelete, é puxar o bracelete no WSOP, no WSOP. Uhum. E aí o cara fica com a expectativa, e ele tá chegando perto do bracelete, a ansiedade cresce, porque, caralho, eu tô aqui chegando perto. E aí que ele fica com medo de não perder, de não ganhar. Então, tá ouvindo aí bem? Porque o fone meio deu um tilt aqui, tá bom? E isso aí é muito interessante, né? Porque eu acho que uma das coisas que é importante é você entender, primeiro, qual é a dinâmica do poker. Né? Todo mundo sabe que o poker tem variância, que o poker é a longo prazo, e que o poker exige isso, o poker exige aquilo. Mas o saber não significa que você realiza isso no seu dia a dia. Né? Então é isso que você está falando. A gente sabe que, tá legal, estou volumando, mas o quanto é esse volume? Né? Será que esse volume é você que acha que esse volume é bom? Né? Talvez não seja. Talvez para jogar Sitting Gold de 1,50 você precise fazer 1.000 por mês para que seja um volume, ou não sei tecnicamente qual é o volume melhor. Mas o que eu fico pensando é a crença de que eu já estou fazendo tudo certo, por isso que eu digo que você precisa do outro. Quem é que eu disse para ele que esse volume é o certo? Quem disse para ele que essa forma de jogar... Quer dizer, ele faz um coach? Como é que ele estuda? Como é que ele checa as coisas que ele está fazendo? Né? Então, como é que eu... Tem uma rotina? Faz trabalho de meditação? Faz exercício físico? Como é que é a alimentação? Olha quantos componentes. Né? Você grinda onde? Como é que é a sua internet? Uma das coisas que mais tilta a galera que está começando é a internet. O cara está lá na session dele, com bankroll curtinho. Domingo, cai a internet. Mano, acabou. Se a internet voltar 15 minutos depois, ele ainda tiver 10 telas, esquece.
cara já está num nível de irritação, de injustiça. Então, quer dizer, tem várias coisinhas que podem estar... É muito simplificar e falar. Agora, o que você falou é verdade. É uma expectativa para um resultado versus o tempo, o esforço, a dedicação, né? Então, como é que está acontecendo todos esses outros componentes para alta performance? Né? Uhum. Não E a basta só um, é um expectativa... conjunto. E a expectativa pelo resultado acaba sendo o principal fator, principal obstáculo para que ele atinja o resultado. É uma coisa meio paradoxal, mas você quer muito ganhar determinado resultado, você quer muito atingir determinado resultado. E se você fica ansioso para atingir aquele determinado resultado, essa ansiedade acaba se tornando o maior obstáculo. É um daqueles paradoxos da nossa vida, né? Então, o que fazer? Que tem naquele... Eu gosto muito, eu li, eu acho que foi o primeiro livro de mentalidade no esporte que eu li, chama The Inner Poker of Inner Game of Tennis. Tennis. Inner Game of Tennis. Eu ouvi também. O primeiro eu acho que eu li isso em 2012, mais ou menos. Então, o que ficou muito marcado para mim desse livro é a fala que o cara diz, que o pior inimigo é o que está do lado de cada rede. Né? O seu pior adversário é o cara que está do lado de cada rede. Quer dizer, é você mesmo, né? Por isso que eu acho o seu trabalho fantástico, porque eu tenho convicção que o trabalho que você faz permite, leva para os atletas a possibilidade dele se revisitar, de olhar para ele, de trabalhar, né? De entender ele e quais são os mecanismos que ele precisa adicionar nas rotinas dele, na mudança de comportamentos, para que, ajustando essa expectativa naquilo que é preciso ser feito para chegar quando a um determinado resultado, né? Ele não se frustre e continua. E tem o mais tesão de tudo, que eu acho. Você precisa amar jogar poker. Uhum. Você precisa amar botar range. Perdi a mão, mas acertei o range. Caraca, tesão. Comemorar, né? Então, porque o processo é que é a vida. A vida não está só lá no resultado. Né? O resultado é o ápice da coisa. Lá no esporte é a mesma coisa. Mano, esses garotos, cara, eles treinam 12 horas por dia. Segunda a segunda. Domingo, às vezes, vamos dar folga. Não, vamos jogar um pouco mais hoje. Aí, dá folga, o cara vai jogar na folga. O que você vai fazer? Eu vou jogar aqui umas ranqueadas. Entendeu? É que nem eu, quando estava em Fernando de Noronha mergulhando. A gente só tinha uma folga na tarde de domingo. O que a gente ia fazer? Mergulhar. Porque o que a gente queria era o processo, velho. O processo de estar fazendo aquilo, de estar treinando, de estar, né, porra, discutindo mão, de botar lá no solve. Imagina, você já viu, você já teve a experiência de ver o professor, os caras botando as mãos. Mano, às vezes os caras ficam 1 hora discutindo uma mão. Sabe? É Não, gostoso. eu quero é baralho, velho. Eu quero é flop. Aí, mano. Né? Sim, eu Faz digo sentido? que tem. Claro, claro. Eu digo assim, que existem 2 jogos que o cara joga numa mesa de pôquer. Um é contra os outros e outro é consigo mesmo, né? São 2 jogos diferentes. E isso o Jared Tender fala no início do Mental Game of Poker. Ele fala que o cara pode ser um reg profissa top no poker, mas ele pode ser um fish no mental game, no jogo mental. E isso vai fazer com que o resultado Desbalancei. dele, a performance dele, fique desbalanceada. São 2 áreas para trabalhar. E às vezes as pessoas falam, não, o cara só tem que estudar, ou não, cara... Você não pode dedicar em um ou só no outro. Você precisa trabalhar os 2 se você quiser crescer e ser um jogador Não. lucrativo e ganhador E no outra longo prazo, coisa, né? a questão pode ser que você seja um cara que mentalmente seja mais preparado, então você precisa trabalhar só um pouco isso. E tecnicamente você é fraco, então você precisa trabalhar mais isso aqui. Então cada um é cada um. Outro dia eu vi, não me lembro quem foi que falou, eu acho que foi o Sketch que falou não, agora, não sei, eu posso estar, eu não vou ter certeza disso, mas de que está se dando muito valor, um valor muito grande, um valor muito maior para a parte mental do jogo, certo? Do que para a parte técnica tática. Né? Uhum. E isso é óbvio por quê? Porque parece que é mais fácil ajustar aqui do que sentar a bunda, beleza? E aprender qual é o range de open quando você tem 20 big blind. Isso aqui cansa, velho. Isso aqui não é... Aí o que acontece?
não, eu vou cuidar da mente. Né? Então, não é, a coisa tem que ser, que nem você falou, um conjunto, uma engrenagem, né? Uma coisa puxando a outra. Se eu não tenho um técnico tático bom, é a pirâmide desportiva, beleza? Técnico e tático. Físico. Físico significa o quê? Cuidar do corpo, mano. Uhum. E como base disso tudo, sustentando isso tudo, a parte psicológica e comportamental, que suporta que você seja capaz de ter que fazer, que é o que você quer jogar pôquer, mas você é capaz de levantar e ir para academia. É um gamer que, em teoria, fica 12 horas na frente do computador, mas está lá 1h30 puxando ferro todo dia de manhã, às 8h30 da manhã. Nossa. Ou correndo. Entendeu? Porque não, tem que ter. Porque o corpo tem que ter um é a ferramenta de trabalho dele, né? Como é que o cara claro. vai Não. Clicar botão se não está bem fisicamente? Como é que ele vai pensar? O cérebro é físico. Se você não cuida bem do seu cérebro, e o exercício é um dos fatores de saúde cerebral, você não vai nem pensar direito e aplicar as coisas que você sabe lá na mesa. Sim. E aí, a gente estava falando lá atrás daquela questão de empilhamento de tilt, né? Você tilta um dia, tilta outro, né? E se você, é que nem uma zebra que o leão estivesse correndo atrás dela todos os dias. Se você reparar numa zebra, o leão correu atrás dela, ela fugiu. 10 minutos depois, parece que nada aconteceu, ela está comendo a grama de novo lá, porque ela tem mecanismos que limpam essa quantidade de químicas que o cérebro põe, que o corpo põe, para entrar em luta ou fuga. O ser humano, não. Ele tilta, aquela química fica, e tilta de novo, a química acumula. Se o cara vai dar uma corrida, opa, fugir, solta aquilo, sabe? Então, o exercício físico ajuda demais na questão do tilt, por exemplo. Entendeu? E aí, nego não pensa, exercício físico? Pô, eu sou jogador de pôquer, velho. Eu quero ficar sentado jogando baralho, entendeu? Quando me perguntam, eu indico. Primeiro, você tem que estudar. É a primeira coisa, o cara estuda. Ah, mas eu não posso fazer os dois ao mesmo tempo? Pode. Se ele está estudando, cumprindo o que ele tem que fazer para estudar, ele pode estudar e trabalhar a parte psicológica, a parte mental, física. Deve, né? Eu recomendo. É o melhor dos mundos. Mas você tem que escolher um, ele vai estudar. Aí, ele já está estudando, já entrou na rotina, o ritmo de estudo. Agora ele soma isso sem trocar. Isso. Ele soma, porque ele tem que estar bem para estudar, até para assimilar o que ele estuda. Se ele não dorme direito, por exemplo, ele não assimila, o estudo não entra, não registra no cérebro no automático. O cérebro precisa de um bom sono, por exemplo, para registrar os aprendizados do dia. Bernardão, cara, tá acabando aqui o nosso tempo. Foi sério? Sensacional, gostei demais dessa nossa conversa. Minha primeira vez numa live, pô. Mesmo? Foi bom, passou rápido, primeira vez. Foi gostoso. Foi gostoso, Tem gostei. muito papo para bater que a gente marca outro no futuro. Certeza. A gente quase Queria não falou agradecer a todo mundo. Esportes, né? É muito assunto, né? Queria aproveitar que eu vi aqui que entrou uma galera que mandou um abraço aqui para os meninos do Acaritim, mandar um abração para a galera dos esportes. Em especial, também mandar um abraço aqui para a turma 30 lá do QG. Eu vi aqui que tem uma galerinha aí, toda mandando uns abraços aí. Se eu não falar, eles me pegam lá no chat do WhatsApp depois. E mandar um beijo para todo mundo, um beijo do Uncle. Foi muito bom estar aqui. Danilo, você é um cara incrível. Espero que a gente possa continuar essa parceria aí, aprendendo, trocando e ajudando no que a gente puder a comunidade aí. Temos muito ainda para conversar e para agregar para o pessoal. Ele avisa aqui, eu não sabia, ele avisa que está faltando 2 minutos. Então tá bom, obrigado, muito obrigado pela conversa, agregou demais para a galera. Vai ficar salvo aqui na minha timeline, se quiser indicar o pessoal para vir assistir, eu vou salvar na timeline, depois eu vou publicar no canal do YouTube. Então, para quem não conhece ainda os meus canais, entra no link do Instagram mesmo, da minha bio, e lá tem o canal do YouTube, lá tem uma pesquisa, quem quiser dar uma ajuda até nesse estudo sobre poker, lá tem uma pesquisa sobre tilt no meu Linktree, lá no link da minha bio. Então, quem puder, quem está assistindo aqui, entra lá, responde a pesquisa sobre tilt, se você é jogador de poker e já tiltou alguma vez na vida. E já é real, que tem né? lá? Tem muita coisa lá legal. Entra lá nos links e acompanhe, porque cada sábado vai ter uma live nova. E segunda-feira eu vou fazer uma live sozinho, sábado uma live com convidado, para ir compartilhando tudo isso que eu tenho estudado para contribuir com a galera, para dar GG pro tilt.
Estarei no seu rail, meu filho, olhando você todas as segundas e sábados com o maior prazer. E GL Al aí para todo mundo. Aí amanhã é domingão, dia principal da semana. Até acho que eu vou pro grind amanhã. Eu tenho agora grindado todo domingo. Eu voltei, agora que eu voltei, né, forte com o Tilt, eu tô grindando, tô esperando o Tilt vir para estudar, para aprender com ele. Isso. Boa. É isso aí. A gente se vê nas mesas Falou, então. gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei como encerra. Achei. Encerrar. Achou? Encerramos. Boa. Pronto. E aí? E agora encerrar aqui no... Mas e aí, gostou?